Oi pessoal, aqui quem fala é Gabriela Vonzodas e esse é mais um episódio do podcast Talvez. Antes de começar, queria lembrar vocês que nós também estamos marcando presença no Instagram, no YouTube e no Telegram e mais recentemente no TikTok, então eu deixo o convite para vocês seguirem a gente nas outras plataformas. No dia 14 de outubro, a gente teve a 15ª edição do nosso maior evento anual, o Itaú BBA Macrovision. Essa edição foi uma edição muito especial, muito porque esse ano também é o ano centenário do Itaú. A agenda estava fantástica com a autoridade do governo, economistas, analistas políticos de renome internacional e grandes gestores de recursos, além de debates sobre inteligência artificial e longevidade empresarial. Nesse episódio, a gente vai fazer um resumo de todo o material riquíssimo que foi gerado a partir desse evento. Para colaborar comigo nessa discussão, estão presentes hoje Fernando Gonçalves, superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco, e Luiz Felipe Trevisan, diretor comercial do Corporate and Investment Banking do Itaú BBA, responsável pela cobertura de produtos e serviços de algumas das maiores empresas do Brasil. Então, Trevisan, Fernando, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Fernando, a gente teve no Macrovision a presença do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e do diretor indicado à presidência do Banco Central, o Gabriel Galípolo. Eu queria abrir o nosso papo pedindo para você resumir para os nossos ouvintes a participação dessas duas autoridades do governo nessa edição do evento. Perfeito, Gabi. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com o Trevisan. Eu acho que, claro, né, cada um ali tem sua ênfase. Eu acho que a ênfase do ministro Haddad foi mais em temas fiscais, né? Então ele abordou enfim, o arcabouço fiscal, mencionou que é sustentável, que está trabalhando para enfrentar problemas que causem desequilíbrios, né? Então, despesas tributárias, controle de gasto primário, reduzir despesa financeira. Tem uma visão de aumento de receita, né, em relação ao PIB, mas também de contenção de gastos com crescimento abaixo do PIB, né, abaixo do crescimento do PIB. Ele destacou bastante a questão do crescimento, que o Brasil está com uma foto muito boa nesse momento, com um crescimento bom, né? E no mais ele falou também de reforma de imposto de renda, que acho que é um tema importante, é uma das reformas que estão sendo discutidas aqui no Brasil. Mencionou que ainda não existe uma proposta final para essa reforma, que é incerto se ela vai ser enviada esse ano ou não, porque tem outras prioridades, inclusive iniciativas de revisão de despesa, né? Que, como eu mencionei, que ele também discutiu bastante. Um ponto importante é que ele falou que essa reforma dos impostos sobre a renda seria uma reforma neutra, tá? Então, acho que esses foram os pontos principais aí do Haddad. Falando agora do Gabriel Galípolo, né? O Gabriel, que é um diretor do Banco Central indicado para a presidência do Banco Central, deve assumir a presidência a partir de janeiro, já foi sabatinado no Congresso. Ele falou também do crescimento forte aqui no Brasil, apesar dos juros altos, né? Juros altos com crescimento forte sugere uma revisão para cima do hiato do produto, para traduzir isso, esse jargão de economês aqui, jargão de economista aqui, é um crescimento acima do potencial, né? E aí discutir um pouco também desancoragem de expectativas de inflação, quais são as causas. O que eu achei mais importante ali da mensagem do Galípolo foi um compromisso com a meta de inflação, né, de 3%, também uma declaração sobre a autonomia do Banco Central, algo que segundo ele, fortalece o papel institucional da instituição. Sobre meta de inflação, ele fez uma declaração interessante de que, na visão dele, o Banco Central não deveria nem votar sobre essa meta, deveria simplesmente perseguir a meta que fosse estabelecida pelo governo. Falou da transição harmoniosa também, que tá ocorrendo, que é realmente um ponto interessante, e foi questionado sobre o tema fiscal, se a gente já estaria entrando num momento de dominância fiscal, que é uma situação em que o tema fiscal está numa situação pior e poderia fazer com que a alta de juros fosse contraproducente. Ele discutiu esse assunto, mas falou que é um tema de coordenação entre política fiscal e monetária. Tá? Eu acho que foi uma mensagem bastante alinhada com a de presidentes do Banco Central anteriores, tá? E, de certa maneira, portanto, uma mensagem bastante ortodoxa, né? E a mensagem que ele passou lá foi, nesse sentido, uma mensagem de perseguir a meta de inflação, fazer o que tiver que fazer em termos de juros para chegar nisso, chegar na meta. Perfeito. Trevisan, um tema que deve impactar muitos setores e diversas das empresas que tiveram presentes no nosso evento é a inteligência artificial. No nosso encontro, a gente teve um painel com duas autoridades internacionais sobre o assunto. Eu queria que você destacasse para a gente o que rolou nesse painel.
Oi, Gabi, Fernando, prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre o que a gente ouviu no Macrovision. Prazer estar aqui com vocês, nossos ouvintes. Olha, Gabi, a inteligência artificial, ela está impactando, de fato, profundamente a vida das empresas. E essa mudança tem acontecido com uma velocidade tão grande, vai crescer muito rapidamente nos próximos anos, que eu vejo com que, de tal forma que a velocidade que isso está acontecendo, se as empresas não implementarem inteligência artificial nos seus processos, nas suas rotinas, nas suas aplicações de uso, quem não está fazendo isso ainda precisa fazer e fazer urgente. Isso aqui vai mudar de forma transformacional a realidade das empresas. Falando sobre o nosso painel, eu traria alguns destaques aqui, vou trazer 3 pontos, um de cada um dos nossos palestrantes, né? O Ricardo Guerra, do Itaú, trabalha conosco aqui, comentou como que nós implementamos a inteligência artificial no atendimento ao cliente, na geração de códigos e na análise de documentos, alcançando ganhos significativos em produtividade. A eficiência que vem quando você começa a usar a inteligência artificial em processos, redução de processos, eficiência, automação, ela é muito grande. Além disso, nós temos mais de uma centena de outras iniciativas em análise de dados, personalização de ofertas, processos antifraudes, que tem a IA como um papel crucial, aqui tem desempenhado um papel formidável em todos esses processos. A Daniela Amodei, da Anthropic, ela comentou, já por sua vez, sobre as questões éticas no uso de dados. Isso foi muito interessante, né? Modelos como os desenvolvidos pela Anthropic eles utilizam um framework chamado IA constitucional. O que é IA constitucional, assim como ela nos apresentou, né? A IA constitucional incorpora diretrizes éticas de documentos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Que benefício que isso traz para as empresas que têm utilizado deste produto, desse serviço? Isso garante segurança, reduz vieses, aumenta a confiança, o que é crucial para empresas, principalmente em setores regulados. Achei muito interessante o que a Daniela comentou. Já o Vaz, da AWS, ele falou uma coisa interessante sobre esse dilema sempre, ou uma dúvida que as pessoas trazem, né, do homem versus máquina. A inteligência artificial provavelmente aumentará os papéis humanos, para quem souber utilizar a aplicação dela da melhor forma possível, em vez de reduzir o papel humano. O que eu quero dizer com isso? A inteligência artificial vai lidar com temas mundanos, digamos assim, repetitivos, trazendo eficiência para processos e liberando o tempo do humano para que se concentre, né, em trabalhos muito mais complexos, criativos e emocionalmente inteligentes, coisas que nós humanos conseguimos trazer para esses momentos, essas oportunidades. O resultado de tudo isso será, inevitavelmente, uma requalificação da força de trabalho. Né? Com o aumento da automação, as empresas vão ter que investir na requalificação da sua força de trabalho para que os seus funcionários, seus colaboradores, possam interagir com a IA de forma a não serem substituídos por ela e trazerem valor para o processo. Eu vou dar um exemplo aqui de nós, aqui no Itaú, Gabi, que é muito interessante. Imagina que até alguns anos atrás, o banco tinha, grosso modo, vou arredondar, 100 mil colaboradores, Itaú Unibanco total. E destes 100 mil colaboradores, nós tínhamos 5, 6 mil desenvolvedores de TI, gente focada em TI e trabalhando de alguma forma, direta ou indiretamente, com tecnologia da informação. Hoje o banco tem, com toda a transformação que a gente vem passando, e o banco vem investindo muito nessa transformação, a gente tem os mesmos 99, 100 mil colaboradores, vamos arredondar. Só que neste quadro de funcionários, os 100 mil colaboradores que nós temos hoje, nós temos 22 mil desenvolvedores de TI. Então olha a mudança que a gente teve no nosso quadro, onde muitos destes foram colaboradores treinados e desenvolvidos dentro de casa. Então você muda um pouco da dinâmica de como que a qualificação profissional precisa estar adaptada e o profissional estar adaptado para essa mudança. Enfim, Gabi, o impacto da IA nas empresas é transformacional, vai trazer oportunidade de crescimento, vai trazer muita eficiência, vai trazer inovação, mas vai exigir uma mudança principalmente cultural das companhias. As companhias que não passaram ainda por essa jornada, eu trago aqui o alerta, precisam passar por essa mudança, ela é cultural também, é uma mudança de mindset. E aí que começa toda a transformação. Mas falando em cultura, e talvez seja um dos
maiores desafios das empresas, né, mudança cultural. A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouco mais adiante no painel ali dos empresários ou acionistas ou fundadores das empresas centenárias. Só para complementar um ponto, né, que o Trevisan trouxe aqui, que eu achei muito interessante, que o Vaz mencionou, é que as pessoas não vão competir contra a IA. Elas vão competir contra pessoas que estão usando IA, inteligência artificial, né? Então, assim, não tem jeito. Você tem que ter uma... E eu acho que isso vale para empresas. Empresas também vão competir com empresas que estão utilizando IA, né? Perfeito. Então, traz um pouco essa noção de como é indispensável esse tema. Não é exatamente complementar, substituto, é mais complementar do que substituto, mas tem que ser feito, né? É importante ser feito. Perfeito. Interessante. Fernando, ainda sobre temas de futuro, a gente teve a presença do John Lieber, analista político do Grupo Eurásia, e do Raghuram Rajan, um economista de grande renome, que foi economista-chefe do FMI e presidente do Banco Central da Índia. Então, entrando um pouquinho nesse assunto de futurologia de mercado, que o pessoal adora, o que foi que a bola de cristal deles contou pra gente nesse evento? Tá ótimo, Gabi. Acho que primeiro John Lieber, né? Eu acho que a gente está algumas semanas da eleição americana, todo mundo antenado nisso. Acho que os mercados vão estar girando muito em torno desse tema nas próximas semanas. E o John Lieber, eu acho que trouxe uma visão que é bastante consensual, uma eleição extremamente acirrada, né? Não tem uma clareza de qual é o resultado. Acho que todo mundo tem uma visão de que há uma vantagem marginal ali para o Trump. As pesquisas recentes estão ampliando um pouco essa vantagem. O John Lieber acha que tem alguns estados, né, que são estados que eles chamam de swing states, que podem mudar de posição ali, como por exemplo, Pensilvânia e Geórgia, que seriam cruciais aí nesse resultado. Tem um tema também muito importante, que são os institutos de pesquisa, que na eleição passada, as pesquisas basicamente erraram com viés pró-Biden e contra o Trump. Então, no dia da eleição, teve mais gente votando no Trump do que aparecia nas pesquisas. E, obviamente, todo mundo está tentando corrigir esse viés. A gente não sabe se os institutos conseguiram corrigir ou não. Então, quando a gente fala que a eleição está empatada, se ainda houver um viés né, de que, na prática, os votos vão ser mais... No dia da eleição vai ser mais favorável ao Trump, realmente tem uma vantagem ali para o Trump. Mas tem uma dúvida importante se essas correções tiveram efeito. Tem uma outra discussão importante, que é Senado e Câmara, né? Os republicanos são muito favoritos ali a ganhar o Senado. A Câmara é bem mais incerta. Potencialmente a gente pode ter um governo dividido ali, com uma casa para cada partido, né? Então acho que é um tema bem importante. No mais, o Lieber também abordou diferenças de pautas entre os dois candidatos, né? O Trump favorecendo mais tarifas quando a gente fala de comércio internacional, uma agenda mais de horizontalidade nas tarifas, tarifa para todo mundo, uma visão menos estratégica, como é atualmente a visão dos democratas, de colocar tarifas em alguns setores, em alguns países. Trump também busca colocar mais restrições sobre imigração. No tema de energia, Kamala Harris persegue mais temas ligados à energia verde. Então, são temas muito importantes. E aí depois a gente teve o Raghuram Rajan, né? Aqui eu sou um pouco suspeito para falar, acho ele um super economista. E ele falou muito do tema do endividamento alto, né, que nós temos hoje no mundo, no momento que a população está envelhecendo e no momento que estamos passando por mudanças climáticas. E era importante ter um certo buffer para você poder gastar nesses momentos, né? E a gente não está vendo isso, não está vendo esse espaço fiscal na maioria dos países, né? Então esse é um tema importante que ele trouxe. Uma outra coisa interessante, né? O Raghuram Rajan, ele escreveu um artigo famoso já há muito tempo, em 2005, em que ele basicamente previu a crise de 2008, né? Dá para dizer que ele previu ali todas as dificuldades que a gente ia ter com a proliferação de produtos financeiros, de intermediários financeiros e tudo que levou à crise de 2008. Foi uma coisa que, inclusive, quando ele escreveu, não teve tanta popularidade. Depois da crise, virou um clássico. Então, uma pergunta que foi feita ali para ele foi, né, você já previu uma crise, então vamos tentar aqui prever a próxima crise. E ele respondeu, não é porque eu previ uma que eu vou prever a próxima, mas a visão dele é que mudou muito, né, em relação a 2008. Você tem as maiores instituições financeiras bastante reguladas, então a crise provavelmente não vai vir dali, mas vai vir provavelmente de um sistema financeiro sombra, né? O shadow banking system, como
costuma se falar, que exatamente é uma parte do mercado financeiro que não é bem regulada, né? E que quando houver um choque qualquer que reduza a liquidez ali, você pode ter uma crise vindo dali, né? O último ponto que eu queria destacar aqui da fala dele, ele é um economista que tem trabalhado em temas ligados ao ambiente também, a questões climáticas, né? E uma pergunta que foi feita é se bancos centrais devem incorporar de alguma maneira nas suas ações discussões sobre clima, preocupações sobre isso. E ele respondeu que isso tem que ser olhado do prisma de estabilidade financeira. Se houver uma ameaça à estabilidade financeira, o Banco Central tem que olhar para esse assunto climático. Senão, na verdade, é uma prerrogativa muito mais da política fiscal dos governos lidar com esse assunto, né? É um tema muito importante que requer uma coordenação global. Na verdade, os artigos que ele tem escrito sobre o assunto são muito sobre essa necessidade de coordenação global. Mas, enfim, que o Banco Central deveria olhar de uma forma mais limitada, realmente, só se houver problema de estabilidade financeira, tá? Foi um painel muito rico esse, eu diria, estou até com dificuldade de fazer um resumo aqui. Acho que vale a pena, enfim, buscar aí a informação do painel como um todo, mas destacaria esses como os principais temas ali que foram, para mim, os mais interessantes, tá? Beleza. Trevisan, a gente viu um contraste interessante entre os painéis com os gestores de recursos e o painel com as lideranças empresariais centenárias. Eu queria que você contasse pra gente como que rolaram as discussões desses dois painéis e como que você enxerga essas visões contrastantes. Olha, Gabi, eu diria que houve um outro contraste também, né, que foi, além deste que você citou, que foi um contraste entre as visões e as posições dos palestrantes da manhã, né, os governistas, que fazem parte do quadro do governo, e como isso contrastou com a visão dos gestores também que palestraram à tarde. Então esse contraste foi super interessante. Mas vamos falar aqui um pouquinho do contraste entre os gestores de recursos e os nossos convidados que participaram do painel das empresas centenárias, né? Então, falando um pouquinho destes empresários, acionistas, fundadores de empresas no Brasil. Imagina você o tamanho do desafio de você ser bem-sucedido empresarialmente no Brasil, com todas as nossas complexidades, burocracia, baixa infraestrutura, pouca competitividade, ineficiências nas cadeias produtivas, uma carga tributária das mais altas do mundo. Você tem um sistema judiciário complexo, alguma insegurança jurídica em determinados temas que mudam entendimentos pacificados no passado. Então, o empresário, o empreendedor brasileiro, eles são realmente heróis. Imagina tudo isso junto, você ter ali acionistas, fundadores, empreendedores, empresários ou executivos, muitos deles participando do nosso evento, de empresas que sobreviveram nesse ambiente, em especial aquelas que completaram 100 anos de vida, atravessando gerações, atravessando ciclos econômicos, atravessando ciclos de governos. Eu considero vocês grandes heróis. Eu acho isso admirável. E essas pessoas são, por definição, eles são otimistas com o país. Caso contrário, não teriam chegado aonde eles chegaram, né? Muito menos tendo empresas que atravessaram por todos estes ciclos e esses desafios. Esses empresários, eles assumem riscos de longuíssimo prazo, eles investem muito, em alguns casos, no início da carreira ou das suas empresas, naqueles ciclos, na fase de crescimento mais importante das empresas, acabam investindo tudo que eles têm. Então eles precisam, né, acreditar nesse otimismo e numa mensagem otimista para ter coragem de fazer tudo que eles fazem. Então essa é a mensagem que eu guardo aqui para os empresários, empreendedores e acionistas dessas empresas centenárias. Agora vamos contrastar a visão deles com a visão dos gestores de recursos. Os gestores de recursos, de uma forma geral, têm um papel importantíssimo no funcionamento da nossa economia ou de qualquer economia de mercado, né? Imagina que eles têm sob gestão bilhões de reais administrados em seus fundos, sob sua gestão. São recursos captados de investidores, pessoas físicas ou institucionais, e que esses recursos retornam para a economia, seja na forma, né, do financiamento privado, através do fundo de crédito privado, que eles têm, fundos multimercado, e que compram papéis de crédito no mercado emitidos pelas empresas, seja nos fundos de equity. Então você tem nos gestores de recursos um papel fundamental de ajudar a financiar o crescimento do país através do mercado de capitais. Mas aí agora vem o contraste.
Eu vejo da seguinte forma, Gabi, os gestores administram posições financeiras em seus fundos e que eles possuem, acima de tudo, um dever, né, fiduciário, um mandato fiduciário de preservar, né, o capital dos seus investidores, dos seus cotistas, e entregar a eles a rentabilidade prometida, né, dessa forma que eles captam os recursos. E quando suas teses de investimento se veem frustradas, seja por um motivo macroeconômico global, geopolítico, seja por motivos macroeconômicos internos e inerentes ao Brasil, é natural que você veja com certa frustração ou certo pessimismo alguns posicionamentos. E eles são muito mais duros, e são muito mais diretos, e são muito mais incisivos. E eles não estão errados, né? Acho que eles têm posicionamentos mais duros e diretos, mas tentando preservar de fato o mandato que lhes é atribuído na gestão de recursos. E por conta de tudo isso, não é novidade que estejamos aqui apreensivos, né, por uma consolidação das metas fiscais que serão perseguidas pelo governo. E os gestores não estão errados ao expor esta visão, a expor esta preocupação. Talvez eles exponham de forma mais direta. Mas no final do dia, acho que o que todo mundo quer é um crescimento de forma sustentável, equilibrado, que a gente entre numa espiral positiva, onde todos possam prosperar. Os gestores de recursos, os investidores, as empresas que precisam captar recursos no mercado para crescer, para fazer seus negócios crescerem, prosperarem, vão empregar mais gente. O crescimento, geração de lucro vai se traduzir em aumento de ganhos salariais reais na economia. Todo mundo quer isso e todo mundo ganha. Então foi muito interessante, Gabi, ver este contraste entre os gestores que corretamente, né, lutam ali diariamente para proteger os seus investidores com base nas posições que eles assumiram, e nos empresários, né, por sua vez, e que por definição são, na sua grande maioria, otimistas, querem crescer, querem investir, querem fazer os seus negócios prosperarem, mas que eles vivem diferente dos gestores de recursos, e aqui não é uma crítica, é uma análise minha factual. Os empresários vivem no chão de fábrica uma realidade de longo prazo, muitas vezes diferente daquelas de uma gestão financeira, de posições ou resultados de curto prazo. E está todo mundo certo, está tudo correto, todos querem o bem do país, né? Então acho que é um pouquinho dessas visões. Para fechar, deixa eu trazer aqui agora, fazer um link com o que eles falaram efetivamente no painel, o que cada um deles trouxe de visão. Então, em resumo, né, vindo dos gestores, uma preocupação aqui de curto prazo é a cautela com as eleições americanas. Vai acontecer dia 5 de novembro, a votação começa antes, mas no dia 5 de novembro é a data final e tem uma cautela de curto prazo em relação a esse tema. Comentaram também sobre a preocupação com a inflação e a inflação alta e a política fiscal expansionista do nosso governo, uma preocupação que eles trouxeram de forma muito frontal. Né? O real brasileiro, outro ponto, tem tido um desempenho inferior em relação às outras moedas globais. Apesar do diferencial positivo de taxa de juros, a taxa de juros do Brasil altíssima, poderia proporcionar um carry trade super positivo, com uma entrada de recursos relevantes, mas o real ainda sofre, talvez em parte por conta dessa insegurança fiscal. Outro ponto, o governo tem utilizado de alguns mecanismos fora do orçamento que não estão refletidos no resultado fiscal primário. E estes mecanismos que estimulam a economia não contabilizados no resultado fiscal primário foi trazido pelos gestores como um ponto de atenção e eventual preocupação. Essa falta de transparência na gestão fiscal levanta preocupações sobre a sustentabilidade, um crescimento sustentável da economia e uma estabilidade de certa forma. Então eu farei esse resumo dos gestores de recursos. Falando um pouquinho dos líderes, né, das empresas centenárias e quais pontos eles trouxeram e o que eu gostaria de destacar aqui. Eles têm, aqui eu vejo naqueles e que poderíamos ter trazido ali tantos outros, né? Eles são exemplos de sucesso, né? Acho que por construção eles mostraram as suas empresas, as gerações anteriores que administraram, que geriram essas empresas centenárias, mostram que, apesar dos riscos, de todos os desafios que a gente tem aqui no país, dá para ser bem sucedido no longo prazo, com muita resiliência. A tarefa não é fácil, mas ela é possível. Resiliência. Né? As empresas que sobreviveram mais de 100 anos no país, no mundo, são poucas. No país, então, no Brasil, com toda a nossa volatilidade, é um desafio maior ainda. Então, falaram muito de resiliência e como prosperar por meio da resiliência e da transformação constante. Esse é um ponto importantíssimo.
um legado cultural e estratégico das empresas familiares, né? Como que as empresas familiares podem, né, manter a sua relevância no tempo, preservando valores culturais muito fortes da sua família, mas ao mesmo tempo garantindo uma governança forte, para que a empresa sempre tenha os seus objetivos orientados para o que é o melhor da empresa. Inovação, não há como não falar disso, e eles falaram disso, destacada como um pilar fundamental para que as empresas mantenham a sua relevância. As empresas têm que manter a mentalidade startup, eu não lembro qual deles comentou, mas manter uma mentalidade startup ou qual é o risco de se tornar obsoleta. Então, por maior que ela seja, tem que transformar, tem que inovar, tem que testar, tem que saber mudar a rota e corrigir rapidamente os erros que precisam ser corrigidos. Sustentabilidade e liderança ambiental. O potencial do Brasil como uma potência ambiental e energética é recorrente e é quase que óbvio o tamanho do potencial que a gente tem. A gente não pode perder essa oportunidade. Eles falaram sobre isso também. E apesar dos desafios, o Brasil, visto como um país com uma enorme potência ambiental e de crescimento, dada a nossa territorialidade, o tamanho do nosso território, a quantidade de população, a diferença entre classes, potencial de crescimento, citaram também, né, os potenciais de crescimento nas áreas de agronegócio, energia, recursos naturais e infraestrutura. Por fim, foco na criação de valor. Acho que para uma empresa ser sustentável, a gente fala muito isso no Itaú, né, de como crescer de forma sustentável, gerar valor não só para os acionistas, mas para todos os stakeholders, gerar valor para a sociedade. Uma empresa lucrativa, ela investe mais, ela contrata mais gente, ela promove as pessoas, ela aumenta o salário, ela distribui dividendos são reinseridos na economia. Então, assim, o foco na criação de valor e de toda natureza, não é só financeira, mas você gerar valor no desenvolvimento das pessoas. Eu achei muito interessante o ponto que eles trouxeram sobre isso. Acho que geração de valor vai muito além do produto ou do serviço que eles entregam para a sociedade. Tem muita coisa envolvida. Então, acho que, Gabi, de uma forma geral, a gente sentiu deles um orgulho em ser multigeracional, né? Em como atravessar, através de todos os ciclos econômicos, as dificuldades, desafios, gerações e gerações aqui, passando pela gestão, conselho, ou só como acionistas da empresa e terem uma empresa bem-sucedida. É muito bacana ver o crescimento, o compromisso que eles têm com o crescimento de longo prazo. À medida que você tem a visão, não só da gestão de curto, mas um compromisso com o crescimento de longo prazo sustentável, com a inovação e a criação de valor em termos não só financeiros e econômicos, mas humanos, começa a ficar um pouco evidente como que essas empresas atravessaram por todo esse ciclo e estão aí por mais de 100 anos. Sucesso. Acho que a gente conseguiu cobrir super bem a pauta do evento, então queria dizer muitíssimo obrigada por toparem o nosso convite e estarem aqui comigo hoje. Eu espero vocês na 16ª edição do Itaú BBA Macrovision em 2025. Até lá. Obrigado, Gabi. Obrigado, a todos.